Live. Live. Beba Coca-Cola, Babicola, beba Coca, Babicola, Caco, Caco, Cola, beba Coca-Cola. Beba Coca, Babicola, Caco, Caco, Cola, beba Coca-Cola, Babicola, beba Coca, Babicola, Caco, Cola, beba Coca-Cola, Babicola, beba Coca, Babicola, Caco, Caco, Cola, beba Coca-Cola, Babicola, beba Coca, beba, beba, Babicola, Coca-Cola, Babicola, beba Coca, Babicola. Babicola, Caco, Caco, Cola, beba Coca-Cola, Babicola, beba Coca, Babicola, Caco, Caco, Cola. Beba Coca-Cola, beba Coca, Babicola, papi, beba Coca, Décio, Décio. Olha lá o Décio, olha o Décio. Olha o Décio. Olha o Décio. Décio tá aqui, velho. Você acha que o Décio ia nos abandonar? Com todo o seu narcisismo, você acha que ele ia nos abandonar? Que ele não ia estar presente aqui? Meu, o Décio foi o cara que trafegou com materialidade em muitas áreas. Então não era poesia só, como se fosse só. Décio estava na televisão, Décio foi crítico de programa de televisão, analisou Silvio Santos, analisou Chacrinha, escrevia no jornal todo dia, conversava com as tiazinhas, as vizinhas dele, o que a senhora achou do programa? E aí ele vinha e escrevia crítica. É genial. Quer dizer, um cara que estava aberto a tudo, como faz disso um grande artista, não é o cara que está enclausurado, fechado num pequeno assunto. Ele abria geral. Isso era muito lindo. Isso nos influenciou muito, a mim, a Walter, que a gente lia Décio no jornal sobre televisão, que era uma coisa que a gente gostava, mas o público achava a televisão, ou a inteligência da época achava a televisão uma coisa menor, uma coisa do establishment. É uma coisa da massa, da grande população, do povo. Então não tinha essa, mas para nós tinha. A gente gostava muito de TV. E o Décio nos auxiliou nesse sentido, porque ele falou assim, ó, dá para falar de televisão sim. Eu sou o Décio Pinhatari, mas eu falo de televisão. Tá vendo? O Décio fala. É bom, foi bom, muito bom o Décio ter essa abertura para esses outros mundos. Décio era um iluminado. Ele tinha lances de iluminação fascinantes. Na primeira aula de poesia 1, o Décio, bem no fim da aula, diz assim: se vocês quiserem saber alguma coisa de poesia, leiam a interpretação dos sonhos.
isso era Décio. Já tinha lido a interpretação dos sonhos. Qual é a relação? Isso é a maior lição sobre linguagem e as operações de linguagem da poesia. A linguagem funciona como sonho, por relações de semelhança e de contiguidade que se misturam, as hesitações entre som e sentido na poesia que correspondem no sonho às hesitações de significado e de contextos que são reveladores. Então, era um leitor do mundo. Se a gente for considerar a atividade toda do Décio, ele é um multiartista. Ele tinha a missão de fazer uma prosa bastante longa, né? Ele chegou a um romance chamado Panteros, mas ele tinha uma prosa muito maior que abordaria a cidade de Osasco, cidade em que ele foi criado, porque ele é nascido em Jundiaí, em verdade, mas criado em Osasco. Mas esse projeto final e grandioso ele não chegou a realizar. Mas realizou alguns contos assim incríveis, né? Em que nós podemos situá-los num limite, né, entre a poesia e a prosa. O Noosfera, por exemplo, eu chamaria de poema, mas o Décio fazia questão de chamar de prosa. Chanute, Aders, Wright, Demoiselle, Voisin, Blériot, fluindo sedas tensas, libélulas, ouro, violeta, ao pôr de ar de ocre da tarde, lá embaixo, sobre a calota megalopolitana em olho de peixe, signos decolando, planando, circunvoluindo, sobre lobos, calos, quiasmas, bulbos, ventrículos, trígonos, pedúnculos, fendas de rolando e sílvios, sob um céu parietal. Mas há uma prosa do Décio que eu gosto sobremaneira e que foi publicada, teve sua melhor publicação na revista Através número 3, que era editada pela Duas Cidades, né? Livraria Editora Duas Cidades. Décio fazia parte do corpo editorial dessa revista. Só teve 3 números, depois houve um número extra, mas chamado de novo número 1, por uma outra editora. Mas na número 3 está o Teleros. É um texto em prosa, é uma coisa bastante densa, e em que ele iconiza as vírgulas, né? Porque trata-se de um momento em que chove, ou chuvisca, né? E que alguém está ao telefone e que chega ao orgasmo, né? Tendo uma notícia horripilante, né? De que o avô havia morrido, né? A cabeça libidinosa do Décio, eu acho que de todos nós, né? Se mostra plena nesse conto, né? Que chama de conto, Teleros. No instante em que as vozes todas pareciam confluir para os tampos do cérebro, para a cúpula tremente da vida, antes da vertigem, temperaturas começaram a correição formigueira, talando fieiras de pelos pelas pernas depiladas. Vovô morreu. E um aquário, com a cara de um homem surpreso, a ver-me cair atrás do acrílico, a envolver-me num abraço, e eu, retesada e seca como um mandacaru talhado por uma dor difícil. Quando nos 2 sorrisos das quinas dos lábios caindo, vejo brotar da esponja seca da barriga jorros de suor, mijo, esperma, lágrimas, pelos peitos, pelos ossos, por todas as carnes da alma, numa cócega longuíssima, 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 longuíssima. Chovi.
O Décio, ele tinha, tal como os concretos em geral, ele tinha essa capacidade de pensar essa fusão essa aproximação do verbal e do visual. E para isso ele precisava de recursos de operação da linguagem gráfica, muitas vezes, em que ele chamava parceiros para trabalhar com ele, que era, nos anos 50, uma pessoa que ele tinha muito respeito como parceiro, esse parceiro gráfico, era o Fiammingue. Ele tinha grandes elogios ao Fiammingue como pensador visual, assim. Ele mencionava o Maurício Nogueira Lima, que também foi um parceiro dele, em particular o poema Life. L-I-F-E. Life. E-F-I-L. Life. I-E-L-F. Life. F-L-E-I. Life. L-I-F-E. Life. E-F-I-L. Life. I-E-L-F. Life. F-L-E-I. Life. Uma das coisas que, a meu ver, na minha relação com ele sempre me espantou foi justamente o grau de abertura para, a partir de um estímulo dele, eu quero resolver alguma coisa nesta região. Ele era muito aberto ao que se apresentava. Homem. 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 Woman. 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 Décio Pinhatari, ele vem de uma formação que eu poderia dizer que eu posso tanto ter a comunicação da publicidade, a comunicação da televisão, mas eu posso ter uma comunicação oral, que é essa oralidade da fala de todos os lugares. Décio era um arguto observador de como falamos. E esse como falamos, ele é transposto para a poesia dele. Essa é uma característica muito grande, porque é midiática, porque ela é voltada para aquele que está sendo dirigido, que é o destinatário. Mas esse destinatário para o Décio, ele é tanto um destinatário da comunicação de massa, como é um destinatário erudito. E eu acho que essa atuação do Décio, como, vamos dizer assim, no território da propaganda, ela é até mesmo, vamos dizer assim, eu poderia chamar de episódica em relação à influência que eu considero assim brutal, enorme, a influência da poesia concreta, do raciocínio da poesia concreta na propaganda em geral. É impressionante como na propaganda essas aproximações
de verbal e visual fazem com que a apreensão da informação seja muito mais instantânea e de muito mais impacto. Você não faz duas operações mentais, você apreende as duas coisas de uma maneira só. Caviar, o prazer. Prazer, o porvir. Porvir. Torpor. Contemporaneizar. Pô, publicidade, cara. O cara criou logotipos incríveis, BR. Olha o logotipo da Petrobras, cara. O da Eternit, da orelhinha. Pelo amor de Deus, o cara era um gênio e trabalhava com publicidade. Outro lugar muito desprezado por todo mundo. Publicidade, tá mexendo aí, tá? É os produtos, não tem a pureza da arte. Mas o Décio sabia que podia usar os meios e os recursos da publicidade para fazer síntese, para trabalhar com rigor. Isso a publicidade tem de muito legal. Ela tem que ser sintética, pequena, direta, porrada. Ela tem que ser porrada. Senão não é boa. Ela tem que ficar aqui. Então o Décio usava disso tudo, esse conhecimento poético, toda a semiótica na publicidade do Décio Pinhatari. Pô! Décio cunhou a expressão produsumo, né, que é uma junção da ideia de produção com consumo, que quer dizer basicamente aquilo que Oswald já tinha defendido, que o consumo é que era o interessante e que os pensadores de esquerda deviam deslocar o seu interesse da ideia da produção, dos meios de produção, para a ideia do consumo. Oswald vislumbrou algo que está acontecendo hoje. E o Décio enfatizou isso e produziu essa ideia e de fazer uma espécie de consumo de vanguarda, né? Quer dizer, entrar na televisão, entrar na publicidade para dentro desse universo produzir coisas que tivessem pudessem produzir uma experiência avançada. Beba Coca-Cola, bebe cola, beba Coca, bebe cola, caco, caco, cola, beba Coca-Cola. Beba Coca, bebe cola, caco, caco, cola, beba Coca-Cola, bebe cola, beba Coca, bebe cola, caco, cola, beba Coca-Cola, bebe cola, beba Coca, bebe cola, caco, caco, cola, beba Coca-Cola, bebe cola, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola, bebe cola, beba Coca, bebe beba Coca-Cola, bebe cola, beba Coca, bebe cola, caco, caco, beba cola, beba cola. Agora, essa questão do poema, do produsumo e da publicidade tem uma antecedência, né, no poema Beba Coca-Cola, que é um poema slogan. Ele pega um slogan e transforma esse slogan. Bom, a Coca-Cola já transformou qualquer ironia ou crítica em relação a ela, mas nunca conseguiu admitir ou incorporar o poema Beba Coca-Cola, né, porque ele continuou sendo um poema que alude a uma situação que incomoda ainda hoje, né? Quer dizer, ele permaneceu sendo essa coisa. Isso do ponto de vista do sentido. Do ponto de vista da organização gráfica do poema, ele tem aquilo que é uma das características interessantes da poesia concreta, que pouco é percebida, que é essa incorporação do silêncio, né? Quer dizer, quando você lê o slogan Beba Coca-Cola, ele termina e, em seguida, o verso seguinte é um slogan modificado, e vem um silêncio, o verso seguinte é o slogan modificado, e assim sucessivamente. O próprio poema Organismo, né, que termina em orgasmo, O organismo quer perdurar. O organismo quer repetir. O organismo quer
O organismo quer. O organismo. Orgasmo. O Décio tinha uma inteligência fulgurante, digamos assim. Ninguém saía o mesmo depois de uma aula do Décio Pinhatari. Sempre havia paradoxos, né? Sempre havia surpresas, tal. Nada era meia boca, digamos assim, ou neutro, né? Ou mediano numa aula do Décio Pinhatari. A poesia é diagramática, são relações entre palavras, subpalavras, palavras que se voltam para si mesmas. Olha, vou falar só uma frase de um poema do Décio. O lugar onde eu nasci, nasceu-me. Num interstício de marfim, entre a clareza do início e a celeuma do fim, eu jamais soube ler, meu olhar de errata apenas deslinda as feias falses dos grifos e se refrata. Onde se lê, leia-se. Eu não sou quem escreve, mas sim o que escrevo. Algures, alguém, são ecos do enlevo. Valem meus poemas, não pelo tempo que os supera, nem pela beleza inútil deste sol, ou destas antanhas montanhas, desses olhos, ou dessa cintura sem senso, sensibilidade ou sentido, não fora não vida poeminha. Valem meus poemas por haverem valido infinitas carnes ternas, externas, internas das que amei, amo, amarei. Valem os vales. Quando os raios do sol penetraram na caverna da mente deserta, pôs-se a lamber, bonita e coquete, o sangue das patas e do focinho. Ao bocejar, exibia sua terrível máquina dental e uma língua estupenda, rosa e lixa macia. Em ondulações de intensidade variável, um perfume denso acompanhava os movimentos do seu corpo e os R's enciumados. Como em mulher formosa, passava as mãos pelos pelos da fera, dos cabelos à cauda nervosa de músculos sensíveis. Arranhava devagar a nuca e os flancos sedosos e quentes. Ela recolhia as garras nos estojos das patas, feitos de veludo vivo, num ronrosnar de prazer. Artimanhosamente entremostrava, exibia os seus indefiníveis encantos. O deserto passou a ficar como que povoado, passou a revelar-lhe todas as suas belezas sublimes e a solidão todos os seus segredos.